No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Natal é um dos períodos mais agradáveis do ano, em que as pessoas se alegram, trocam presentes, fazem festa, falam até do espírito do Natal. Há uma alegria no ar. É claro, há o aspecto comercial do Natal, há o aspecto que alguns consideram pagão da festa natalina, mas apesar de todos os pesares, é talvez a época mais especial do ano para a cristandade em geral, e isso há muitos séculos. E, é claro, nós corremos o risco, no meio de toda essa festividade, de perdermos de vista o que é importante no Natal. E eu queria, baseado nesse texto, lhe trazer 4 sugestões de como você pode apreciar o Natal, aproveitar o Natal na sua plenitude e fazer com que o Natal tenha o efeito desejado no seu coração. Primeiro, reflita a respeito da pessoa de Cristo. Medite a respeito da sua pessoa e da sua obra. João nos diz aqui 5 coisas a respeito de Jesus, nos versos de 1 a 5. A primeira é que ele já existia antes de vir ao mundo. Aquela criança que nasce na manjedoura, na verdade, já existia antes de nascer. Está aí no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra princípio aqui aponta não somente para o princípio da criação, quando todas as coisas foram criadas, mas aponta para muito antes. É uma maneira de João dizer, na eternidade. Na eternidade, ele já existia. Portanto, ele não é apenas um homem comum, como você e como eu. Nós passamos a existir a partir do momento da nossa concepção e quando viemos ao mundo. Mas antes de Jesus nascer, como criança numa manjedoura, ele estava com Deus e ele era Deus. Essa é a segunda coisa que João nos diz. Não somente que ele já existia antes de nascer, mas que ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, o Verbo, ele usa esse nome aqui para Jesus, estava com Deus e era Deus. Aqui nós temos um grande mistério, como é que você pode ser e estar ao mesmo tempo. A resposta que tem sido dada na teologia evangélica clássica é que nós estamos aqui diante do mistério da Trindade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquela criança que nasceu, ela é, na verdade, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É nesse sentido que ele estava com Deus. O Filho estava com o Pai. E era Deus, porque o Pai é Deus e o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Esse mistério está aqui encapsulado nesses 2 versículos. No princípio era o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Só tem uma resposta para nós, para resolver esse enigma, é que o Deus verdadeiro subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que aconteceu na noite de Natal foi o nascimento ou a encarnação de Deus Filho, que já existia. Era Deus e estava com Deus desde o princípio, desde toda a eternidade.
É isso que nós celebramos no Natal. Pense a respeito disso. O seu Natal só vai fazer sentido se você refletir a respeito da pessoa daquele que nós celebramos. E não somente está dito aqui que ele é pré-existente e que é divino, mas também que ele é o Criador. No verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia não entra em muitos detalhes de como Deus criou o mundo e todas as coisas, mas uma coisa ela afirma: tudo o que há veio da parte de Deus. Tudo o que existe veio da parte de Deus. Se a gente faz a pergunta, por que é que existe alguma coisa em vez do nada? A resposta é que o Deus eterno, no princípio, resolveu criar todas as coisas. E ao fazer isso, o agente, o executor, aquele que trouxe todas as coisas à existência, foi exatamente o Verbo, Deus Filho. Ou seja, aquela criança que nasce na manjedoura, pré-existente, é o próprio Deus e, na verdade, é o Criador. Nada do que existe foi feito sem Ele. Nada do que existe foi feito sem Jesus Cristo. Mais adiante, no verso 4, João diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pré-existente, Deus Criador e Salvador. A vida estava nele. A vontade de Deus foi que a vida eterna, a vida verdadeira, que dura para sempre, residisse na pessoa do seu Filho, aquela criança que nasce na manjedoura. Não somente é Deus se fazendo carne, mas é o Criador de todas as coisas e traz com ele a vida eterna para ser concedida aos homens, a imortalidade, a felicidade eterna. E mais, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas aqui representam o mal, o pecado, o desconhecimento de Deus, a ignorância de Deus, a rejeição de Deus. Contudo, esse que é pré-existente, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas e que é Salvador, ele venceu as trevas. Houve um momento em que parecia que as trevas tinham triunfado, quando ele morre na cruz. E os seus discípulos se dispersam, sem entender o porquê da sua morte. Mas ao terceiro dia ele ressurge vitorioso. As trevas não prevaleceram contra ele, não podiam prevalecer, porque é Deus, é o Criador de todas as coisas, já existia antes do mundo. Ele veio para ser o Salvador e finalmente ele triunfa, ressurgindo dos mortos e trazendo luz, trazendo vida. O Natal só faz sentido se você entender quem é Jesus Cristo. Por que nós o celebramos? Por que nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus nessa época do ano? Então, minha primeira palavra é: quer aproveitar bem o Natal? Tire um tempo para ler isso aqui. Leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia as demais cartas e medite na pessoa de Jesus. Quem é que nós estamos celebrando? Quem é que nós estamos homenageando? A quem nós estamos agradecendo a Deus pelo nascimento? Segunda palavra: como aproveitar bem o seu Natal? Creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus, que são estas 5 coisas que eu mencionei. Aqui no texto, há 3 testemunhos a respeito de Jesus, de que ele é Deus, que ele é pré-existente, que ele é o Criador, que ele é Salvador e que ele é vencedor. O primeiro testemunho é de João. Diz aí o verso 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Está falando de João Batista. João veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A luz aqui é Cristo. A fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Aqui tem a razão de João Batista ter vindo ao mundo. Ele veio para dizer: esse menino que nasceu e que vem depois de mim, ele é Deus, ele já existia antes de mim, mesmo que nasceu depois. Ele é o Salvador, ele é o Criador e ele é o vitorioso. Deus mandou João preparar o caminho e dar testemunho dele. João mesmo, verso 8, não era luz, mas ele veio para falar a respeito da luz. Verso 9, ou seja, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Por isso que o menino nasceu, para iluminar todo homem com a verdade, trazer a vida e trazer a salvação. E Deus mandou primeiro João Batista para dizer:
Preparem um caminho. Se preparem porque está chegando aquele prometido. Está chegando aquele que já existia antes de nascer. Deus mesmo está vindo ao mundo para salvar e vencer. Preparem o caminho. Foi isso que João Batista veio fazer.